Senador e ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque. Senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, deputada Jandira, que sempre é um prazer estar junto, deputado Robson e membros da mesa, eu tinha notado duas preocupações, uma bem de passagem, para não deixar de falar. É que quando tem uma greve de universitários, a gente chega a convocar uma audiência. Greve de educação de base, a gente não está nem aí achando que é coisa do prefeito. Os prefeitos lá do Rio de Janeiro estão há 60 dias na rua. E a gente não trouxe esse assunto para debater aqui. Universidade a gente traz. Isso faz parte da cultura nossa, de que a universidade é mais importante que a educação de base do ponto de vista da preocupação política. É uma tradição nossa. Eu mesmo fiz um requerimento para essa. Eu não fiz requerimento para a educação de base. Então, eu não estou jogando a culpa em ninguém. Estou apenas constatando como nós nos acostumamos a dizer que o que é federal é a universidade. O que é municipal é a educação das crianças. Segundo, o deputado Robson pegou aqui coisas que eu iria falar. Eu confesso, doutor Carlos Alberto, que sua bela apresentação, e eu fui analista financeiro um tempo na minha vida, muito boa, mas é uma coisa que me choca que a universidade esteja caindo no nível de sua financiarização. E não é a Gama, não. São muitas que estão caindo nisso. Se opera esse realmente. Mas, há algum tempo atrás, quem viria aqui seria o reitor. Não seria o representante da sociedade com capacidade analítica financeira. E qual é a diferença? É que o reitor ele tem a obrigação de saber de finanças, de administração, mas ele vem como líder acadêmico também. Então ele tem os dois olhares. Ele tem o olhar do fluxo, mas ele tem o olhar das pessoas que estão por trás do fluxo, professor, alunos, funcionários, que não é o papel de quem é gestor apenas. Ontem nós discutimos um pouco aqui sobre gestão e, como estava muito apertado, eu não falei, é uma provocação. A gente tem que saber que a gestão é fundamental em educação. Mas uma coisa é a gestão do mestre de obras, a outra é do maestro de uma orquestra. O professor, a escola, tem que ser gerida como um maestro de orquestra, não como um mestre de obras. Porque o mestre de obras diz onde quer botar o tijolo. O maestro, maestra, mas ele não diz como é que o músico está tocando ali, é o músico que toca. O professor é o músico, ele não põe tijolinhos. É algo muito mais complexo. E tem gente achando que gestão tem que ser do mesmo jeito, uma empresa e uma universidade. Não pode ser. Não se pode abrir mão das técnicas de administração e gestão em qualquer lugar. Tanto que eu defendo a criação de escolas de gestores para a escola básica. E nós estamos criando, não vou dizer criando, não vou radicalizar tanto o deputado Robson, que estamos tendendo a essa finalização, mas estamos, de certa maneira, nela. E a gente precisa discutir isso aqui um dia. Nós hoje estamos transformando algumas universidades, ou até, se possível, todas particulares, em fontes de capital para gerar lucro. E não uma entidade que mobiliza os cérebros para gerar conhecimento e, se for o caso, tendo lucro. Até pode ter lucro. Eu prefiro que se tenha lucro gerando conhecimento do que gerando automóvel, que não cabe mais nas nossas cidades. Mas o motivo principal não pode ser esse. Mas pior, eu creio que hoje está se buscando não o lucro pelo produto da universidade, mas pela especulação do capital das universidades. Eu não consigo entender como é que uma universidade que está por aí consegue ser vendida por 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais. Não pode ser pela taxa de retorno. Primeiro, se for pela taxa de retorno, é porque as mensalidades estão altas demais ou o salário dos professores está baixo demais. Tem que ser uma taxa de retorno pequenininha. Não vou dizer que seja para não dar retorno, se não é filantrópica. Mas não dá para vender por esse preço, a não ser que seja eu compro por esse, porque depois eu tenho 3 e depois eu tenho 5, até que um dia quebra. Não vou dizer que foi isso que aconteceu com a Gama Filho, porque eu confesso que eu ainda não consegui entender direito o que é que aconteceu com a Gama Filho.
Eu ainda não consegui captar todos os meandros, apesar da bela apresentação financeira. É uma coisa que ainda para mim é um certo mistério. A não ser que alguém tenha tirado o dinheiro e botado no bolso. E aí é uma questão de polícia, não é mais uma questão da Comissão de Educação. Se não houve isso, eu não consigo entender direito. Então, eu creio que a gente precisava discutir, sim, o assunto da financiarização, como o deputado Robson falou. Esse processo de... Eu não sou contra, inclusive, capital externo vir para a universidade. Não sou contra. Agora, não pode ser para especular e nem para explorar. Tem que ser para ajudar a produzir mais conhecimento, pegando uma remuneração por isso, que seria uma rentabilidade. Nós precisamos discutir isso. E quanto à Gama, eu tenho uma pergunta a fazer que eu não encontro. Eu perguntei, até fui indelicado de não esperar os outros, já começar falando, a Letícia, não interrompi ela, foi depois que ela falou. O que é que vocês querem que o Senado Federal faça? O que é que vocês querem que faça? A lei, deputado, ela não, primeiro, não dá para aprovar. O tempo é demorado demais. Nós temos aqui uma urgência. Segundo, pelo que eu sei, eu não vi a lei, mas pelo que eu sei da ideia desse instituto, ele não vai dar esse poder, pelo que eu sei, ao MEC. Ou de intervir no sentido de assumir, que eu me lembre, a ideia inicial não permitiria, só se teve alguma emenda. Senão ele não vai permitir, até porque implica em gastos. Aí entra no lado do orçamento. E aí nós não temos poder para orçamento. O poder do orçamento vem do Executivo. Teria que partir do MEC e não daqui de nós. E eles teriam que colocar recursos. Mas pode ser um caminho analisar. Eu mandei pedir a lei, que eu não vi a lei. Eu me lembro da ideia da lei. Eu não vi depois. Então, o que é que vocês acham que o Senado pode fazer? Pressionar